Tirar música de ouvido, compor, memorizar um grande número de músicas, cara, as músicas que você sabe de forma mais sofisticada, tudo isso passa pelo entendimento das cadências. E se tem uma cadência que é muito importante a gente conhecer, é a cadência 2-5-1. Nessa aula vamos ver tudo sobre ela. Vamos lá. Salve, rapaziada, professor Marcos Lima. Quero te convidar a se inscrever no canal ativando a notificação. Toda semana eu trago uma aula de música, de violão pra você. A moeda de troca aqui no canal é a sua gentileza deixando like no vídeo. Faz muita diferença pra mim você deixar um like no vídeo e compartilhar, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, o que é uma cadência 2-5-1 e por que ela é tão importante? Vamos traduzir essa frase, cadência 2-5-1. Cadência em música nada mais é do que uma sequência de acordes. Algumas sequências de acordes, inclusive, tem uns nomes, por exemplo, cadência perfeita, cadência autêntica, cadência plagal. Cadência é uma sequência de acordes. E esses números, nesse caso 2-5-1, são a representação numérica em graus dos acordes de um campo harmônico. Vamos pegar como exemplo, na tonalidade de Dó maior, o campo harmônico de Dó maior. Lembrando que ao harmonizar a tonalidade, uma escala de Dó maior, eu tenho a possibilidade de harmonizar em tríades e tétrades. Isso é uma dúvida muito comum. Quando às vezes explico o campo harmônico aqui no canal em tétrades, aí alguns alunos falam, por que você falou Dó com sétima maior e não Dó? Por que você falou Ré menor com sétimo e não Ré menor? Porque existem essas duas possibilidades. Você pode harmonizar até a tétrade, a sétima, você vai tirar um campo harmônico sempre que tem sétima, sempre com as sétimas, ou pode harmonizar apenas em tríades, tônica, terça e quinta, onde você não vai ter a sétima. Na hora de tocar, gente, você pode misturar as duas formas. É comum você tocar uma música que tem 2 ou 3 acordes em tríades e um outro acorde em tétrades, enfim. Então por isso que eu vou botar aqui as duas forminhas. Você tem o campo harmônico em tétrades de Dó, fica Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e Si menor com sétima bemol Si. Em tríade é mais fácil, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si, tríade diminuto, Si menor, bemol, Si. Repare que cada acorde desse forma uma posição. E essa posição, a gente se refere a ela com números romanos em graus. Então você fala assim, o primeiro grau do campo harmônico de Dó, quem é? O acorde Dó. Quem é o quinto grau do campo harmônico de Dó? Sol, o Sol no sétimo. Quem é o segundo grau do campo harmônico de Dó? Ré menor ou Ré menor com sétimo. Então, 2-5-1 nada mais é do que a representação do segundo grau de um campo harmônico, do quinto grau de um campo harmônico e do 1 do campo harmônico. Se a gente continuar aqui na tonalidade de Dó maior, quem é o segundo grau? Ré menor, o quinto, Sol com sétima e o primeiro, Dó, o Dó com sétima maior. Então, a cadência 2-5-1 é uma sequência de acordes, segundo grau, quinto grau e primeiro grau. Exemplo. Da mesma forma que existe a cadência 2-5-1, como a gente viu, gerada numa tonalidade maior, no exemplo do Dó maior, também existe a cadência 2-5-1 gerada a partir de uma tonalidade menor. E a gente chama dessa forma mesmo, a gente chama de 2-5-1 maior e 2-5-1 menor. 2-5-1 maior é o 2-5-1 de uma tonalidade maior, 2-5-1 menor é o da tonalidade menor. Aqui eu vou ser um pouco mais breve, porque tem uma diferença apenas, na verdade duas. Primeiro, o 1 é menor, a gente não está falando de uma tonalidade menor. Quem é o 1 do campo harmônico de Dó menor? É óbvio que é o Dó menor, não é isso? Mas a única diferença além do 1 menor, é que o 2, nesse caso, é um acorde menor com sétima bemol Si. Então a gente tem 2-5-1 maior, que é 2 é um acorde menor com sétima, o 5 é um acorde com sétima e o 1 é um acorde maior, um acorde com sétima maior. Quando a gente se refere ao 2-5-1 menor, que foi gerado no campo harmônico menor, na tonalidade menor, você tem um 2 meio diminuto, menor com sétima bemol Si, o 5 com sétima igual, e o alto, obviamente, o 1 é um acorde menor. Exemplo. Então, memorizem isso. 2-5-1 maior, menor com sétima maior. 2-5-1 menor, meio diminuto, sétima e menor. Beleza? Ok, já sei o que é uma cadência 2-5-1, maior e menor. Mas por que ela é tão importante? Para entender a importância do 2-5-1, você tem que entender que em música tonal, essa música que a gente fala, essa música está no tom de Dó, essa música está no tom de Ré, enfim. Existe uma ideia, um conceito, que é cada acorde
desempenha uma função na harmonia. Cada acorde tem uma sensação dentro da harmonia. Você tem 3 funções ou 3 sensações básicas no campo harmônico. Você tem a função que a gente chama de função tônica, que é quando o acorde passa uma sensação de repouso, de conclusão, de base, de chão. Outra sensação que os acordes passam para a gente chama de função dominante. A função dominante é quando o acorde passa uma sensação de instabilidade, de certa tensão, algo a ser resolvido. É aquele acorde instável que a gente, quando toca ele, a nossa tendência é resolver no próximo acorde. E a outra função e a outra sensação é a função subdominante. A função subdominante, ela não é exatamente uma função, não passa exatamente uma sensação de instabilidade, não chega a ser, mas também não é a sensação de repouso. É o que está mais distante do repouso sem ser um acorde instável. Quando a gente tem uma música, a gente pega os acordes de uma música, as sequências, as cadências de uma música, né, dos acordes de uma música, o que a gente sempre faz para tornar uma música assim emocionante é a gente brincar com essas 3 sensações, né? Vamos fazer uma comparação com o roteiro de um filme. Você iria assistir um filme onde o cara acorda, dá um beijo na esposa e acabou o filme? Não. Qual é a graça desse filme? Ele acordou, foi pro trabalho, voltou, acabou o filme? Não. Como é que a gente pensa o roteiro de um filme? É um pouco essa analogia com a gente pensa os acordes. Você tem um cara em casa, acordando, ele tá ali na função tônica, ou seja, ele tá em casa, na casa dele, tranquilão. Aí ele vai pro trabalho, que não é a casa dele, mas também não é um lugar assim perigoso, né, instável, é o trabalho dele. Ele sai e vai para a função subdominante, que é, como eu falei, o trabalho dele. Quando ele chega no trabalho dele, tem um sequestro, tem um assalto, alguma coisa assim. E aí ele se vê numa situação de ter que resolver aquela tensão ali, entraram, foram assaltar a empresa dele, enfim, sequestraram todo mundo, aquele Duro de Matar, o enredo do Duro de Matar. Aí foi lá, ele ficou tenso, e não sei o que. Aí no final, como em todo filme de Hollywood, ele mata lá os bandidos, ele prende os bandidos e volta para casa para beijar sua esposa e coisa e tal. O roteiro de um filme não é mais ou menos assim? Ele parte de um ponto, aí ele se distancia desse ponto. Aqui, depois disso, tem uma situação de tensão, onde a gente chama em cinema do arco, né, do personagem, o arco ele tem uma tensão aqui, e aí ele resolve essa tensão e volta para o seio da sua amada, ele volta lá para casa. Não tem mais ou menos essa estrutura um filme? No campo harmônico, todo acorde, como eu falei, tem mais ou menos o peso de uma dessas funções. Todo acorde ele tem a função tônica de repouso, a função subdominante de distante, ou a função dominante de instável. Acontece que a cadência 2-5-1, você tem o 2 com a função subdominante, que é aquele acorde distante do centro tonal. O 5 é aquele acorde dominante, é aquele acorde instável. E o 1 é a função tônica, ou seja, na cadência 2-5-1, você tem esse roteirinho completo que eu acabei de contar, de distante do centro, tensão e relaxamento. Por isso que é uma cadência que ela é a essência do que a gente fala em harmonia funcional. Ela resume, ela representa o que é harmonia funcional, com todo o seu arco, com todo o seu desenho de repouso, distanciamento, tensão e relaxamento. Por isso essa cadência é tão usada, ela é tão importante. Muito difícil você pensar numa música com um pouquinho mais elaborada nos acordes. É quase impossível você pensar em bossa nova, ou mesmo do samba, sem ter um ou alguns 2-5-1 dentro da estrutura dela. É quase impossível. Por isso, essa é uma cadência interessante da gente conhecer. Na prática, essa cadência pode aparecer de 2 formas nas músicas que a gente toca. A primeira forma é da forma primária. O que quer dizer isso? É quando está dentro da tonalidade do campo harmônico, maior ou menor, mas está dentro daquela tonalidade. Então, novamente, se a gente estiver aqui usando como exemplo a tonalidade de Dó maior, cadência 2-5-1 primária é o Ré menor, Sol com sétima, Dó. Ela é a cadência 2-5-1, está ali na estrutura do campo harmônico. Porém, uma música em Dó, ela também pode apresentar outras cadências 2-5-1 forjadas, inventadas para enriquecer a harmonia. Essa movimentação do 2-5-1, como eu falei, ela é tão bacana, ela é tão representativa desse arco, desse enredo, desse roteiro de sensações, que a gente, para enriquecer as músicas, a gente forja, a gente inventa essa cadência 2-5-1 para os outros acordes do campo harmônico. Ou seja, a gente vai fazer um 2-5-1
pro 2. Eu sei que o 2 não é o 1, mas a gente forja, por um segundo, a gente finge na nossa cabeça que o 2 é um alvo, é um 1 a ser resolvido. E a gente faz um 2-5 pro 2. Aí a gente tem também o 2-5 pro 3, e assim para todos eles, gente. Menos pro sétimo grau, que na prática a gente não costuma fazer. A gente tem o 2-5-1 do 3, o 2-5-1 do 4. Né? A gente substitui o que seria o 1 por os outros graus do campo harmônico. Então é como se a gente, para cada personagem do campo harmônico, além do 1, esse é o primário, o In é o primário, a gente também cria, a gente forja pequenos enredos, né? pequenas movimentaçõezinhas de tensão e relaxamento para cada um dos outros graus. Então a gente tem o 2-5-1 secundário, que é o 2 cadencial secundário, traduzindo, é simples assim, gente, não é primário, ou seja, não é do campo harmônico. Vamos ver alguns exemplos em músicas da cadência 2-5-1, tanto a primária quanto a secundária aparecendo ali nas músicas. Começando ali com a cadência 2-5-1 primária, ou seja, aquela cadência que está totalmente dentro do campo harmônico, da tonalidade, você tem, por exemplo, a música Lança Perfume, onde ela começa com Dó primeiro, ela vai para o Lá menor sexto, e depois, olha ali nossa cadência ali, 2, Ré menor, 5, Sol pro sétimo, e volta para o Dó, que é o 1. É legal saber também que, eventualmente, a cadência pode aparecer sem ser concluída no seu alvo. Em vez de aparecer 2-5-1, interessante saber também, gente, que essa base da cadência 2-5-1 ela é usada para a gente fazer outras cadências mais curtas, como a cadência 5-1, que é bem comum, ou a cadência 2-5, né, onde a gente não tem a conclusão do 1. Exemplo, você na música em Dó teria o Ré menor, o Sol com sétima, mas não teria aquele Dó ali que seria a conclusão. Ele faria o Ré menor, o Sol com sétima, ou seja, ele ia criar toda essa expectativa da conclusão ali no dominante, mas ela não conclui no tónica real dele, que é o 1. Ele conclui, por exemplo, um outro que tem a mesma função, Lá menor ou Mi menor, enfim. Vamos ver agora exemplos de cadências 2-5-1 que não são primárias, são cadências 2-5-1 dentro dessa história de a gente forjar aquele enredo, aquela cadência 2-5-1 para os outros graus do campo harmônico. A linha azul, na música Flor de Lis do Djavan, então você tem o Dó com sétima maior, o Lá menor com sétima e o Mi menor com sétima são acordes que pertencem ao campo harmônico de Dó. Os outros ali, eles estão fazendo a função do 2 cadencial do dominante secundário para aqueles alvos que são alvos que não são, né, o alvo real da tonalidade, né? No caso ali, o primeiro exemplo, no É o fim do nosso amor, perdoa, por favor, a gente tem um Si menor com sétima bemol 5, um Mi com sétima e um Lá menor com sétima. Repara ali na última coluna, se não é justamente aquele 2-5-1 secundário ali, ó, do Si menor com sétima bemol 5, Mi com sétima e Lá menor com sétima. Ou seja, a gente forjou um caminho 2-5-1 para a chegada do sexto grau. E aí também vale aquela observação. De propósito, eu escolhi uma música onde fosse um alvo menor, para a gente ter aquela atenção de que o 2 é o acorde menor com sétima bemol 5, o acorde meio diminuto. Mais pra frente na música, pula 2, 3 linhas, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, novamente aparece um outro 2-5-1 secundário, novamente para outro grau que não é o primeiro, ali a gente anteriormente viu para o sexto grau, agora a gente vai ver o 2-5 secundário, né, o 2 cadencial, isso, dominante secundário, 5 secundário ali, do terceiro grau, do Mi menor. Então a gente faz o Fá sustenido menor com sétima bemol 5, o Si com sétima e conclui no Mi menor. Mesmo esses acordes que estão em amarelo e em vermelho ali não aparecendo de forma primária no campo harmônico, a gente coloca eles para criar aquela história que eu contei toda do enredo para a chegada de cada um deles. No caso, o alvo menor, respeitando sempre o 2 com um acorde meio diminuto. É isso. É isso, rapaziada. Até semana que vem. Se inscreva no canal, ative a notificação. Semana que vem tem uma aula nova. Vamos lá.